poucos para aprender, né, a fórmula de Bhaskara e tudo mais. Mas será que essa fórmula é de Bhaskara mesmo? Quem foi o inventor da fórmula de Bhaskara? Quem é que achou, que descreveu essa fórmula? De quem é a fórmula de Bhaskara? Então, os estudos indicam que o criador da fórmula de Bhaskara não foi Bhaskara. Por quê? Porque Bhaskara, ele era um matemático indiano, viveu depois de Cristo em 1114 depois de Cristo até 1185, e nessa época ele desenvolvia alguns problemas, resolvia alguns problemas que envolviam a equação do segundo grau. Só que naquela época não existia os símbolos que descrevem a fórmula de Bhaskara de hoje. Então não é possível que foi Bhaskara quem escreveu, quem deduziu a fórmula, porque naquela época alguns símbolos que usam na fórmula não havia possibilidade de existir. Então, existem muitos boatos. Apenas alguns matemáticos brasileiros, na grande maioria, todos os matemáticos brasileiros, dão o nome à fórmula resolutiva da equação de segundo grau, à fórmula de Bhaskara. Mas esse nome, fórmula de Bhaskara, só é usado no Brasil. Tanto é que se vocês forem fazer uma pesquisa mundial, tá? Vocês não vão escrever fórmula de Bhaskara. Talvez não encontrem nada como fórmula de Bhaskara. É fórmula resolutiva da equação do segundo grau, certo? Então, na verdade, os brasileiros, como homenageiam a todos, né? Então, assim, a maioria dos brasileiros chama a fórmula resolutiva da equação do segundo grau como fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos lá. A resolução geral de uma equação do segundo grau, como deve ser? Como que ela vai acontecer? Para isso, gente, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tá? A fórmula de Bhaskara, ela usa o quê? A forma principal para encontrar as raízes, eu preciso partir dos coeficientes da equação. E quem são os coeficientes da equação? Vocês já calcularam os valores de A, de B e de C. Então, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau nada mais é do que o método que usa os coeficientes para determinar suas raízes, certo? Então, quando nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva, nós devemos estar sempre com a equação escrita na sua forma reduzida. O que é a forma reduzida? É na forma de ax² mais bx mais c igual a zero, aonde o termo A, o termo B e o termo C são os responsáveis pelas raízes dessa equação, certo? Então, esta é uma equação reduzida do segundo grau. A partir do momento que eu tenho uma equação reduzida do segundo grau, eu posso calcular as raízes através da fórmula resolutiva ou através da fórmula de Bhaskara que chamamos, ok? Vamos lá. Primeira coisa que é importante, nós não podemos esquecer que o coeficiente A acompanha x², o coeficiente B acompanha x, e o C é o termo independente, certo? Então, nós não podemos esquecer isso. E quem é o x? O x é incógnita, são os valores que nós precisamos conhecer, que nós vamos descobrir, ok? Como que eu resolvo uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, Silvana?
Vocês devem estar ansiosos. Para resolver essa equação, nós vamos seguir 3 passos principais, ok? Primeira coisa, a minha equação tem que estar escrita na sua forma reduzida. Tem que estar escrita igual a zero, ax² mais bx mais c igual a zero. Esse é o primeiro passo, tá? Depois, em seguida, para usar o método resolutivo de Bhaskara, na verdade, pessoal, é muito simples. Vocês vão calcular o valor numérico a partir dos coeficientes, porque a fórmula não muda, a fórmula é sempre a mesma, tá? Então, após eu calcular os valores numéricos, eu vou ter as raízes da equação. Então, vamos lá. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Calcular o discriminante. O que é calcular o discriminante? O delta. Esse triângulo aqui, ó, nós vamos chamar ele de delta. Então, a partir do momento que eu sei quem é A, quem é B e quem é C, eu vou calcular o discriminante da equação, que é o delta. Esse delta é o responsável, é o principal para saber se as raízes existem ou não, se eu tenho duas ou uma ou nenhuma raiz, tá? Então, a partir do valor do delta, a partir do valor do discriminante da equação, por isso, ele recebe o nome de discriminante porque ele determina quantas raízes eu vou ter numa equação, correto? Então, vamos lá. Se o meu delta, se o meu valor do discriminante for menor que zero, a equação não possui resultados reais. Por quê? Existem raiz quadrada de número negativo? Não. Então, se delta é menor que zero, não possui resultados reais, certo? Se o delta for igual a zero, se eu calcular aqui, ó, esse valor numérico e por acaso der zero, a equação vai possuir apenas uma raiz, ou seja, tanto x' como x2' serão iguais, tá? Equivalentes, né? E quando o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, dois resultados diferentes. Portanto, para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, primeiramente, calcule o valor do discriminante. Quem é o discriminante? O delta da equação, que é esse triângulo aqui, ok? Agora, na segunda etapa, nós vamos substituir, né? Substitua o discriminante e coeficientes na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Geralmente, a fórmula de Bhaskara é ensinada apenas dessa maneira, tá? Quem é? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É o B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesta etapa, basta que eu substitua os valores de delta e dos coeficientes da equação de segundo grau na forma acima, certo? Agora, a terceira etapa, a partir do momento que eu já descobri quem são as raízes, quem é o discriminante, próximo passo é calcular as raízes da equação. Como que eu calculo as raízes da equação? Substituindo aqui, ó, os valores de A, de B e de delta. Eu vou encontrar o x' e o x2', ou x1 e x2, certo? Lembrando que o que diferencia x1 e x2 é esse sinalzinho aqui, ó. Como lá na fórmula de Bhaskara existe os mais ou menos a raiz de delta, eu não posso calcular junto, então eu vou separar um positivo e um negativo, tá? A ordem não importa, pessoal. Se vocês quiserem colocar o x1 como sendo menos b menos delta sobre 2a, e o x2 como menos delta mais delta, menos b mais delta sobre 2a, tanto faz, tá bom? A ordem não vai alterar.
x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos usar o exemplo. Suponha que eu dê para vocês um exercício como esse. Calcula as raízes da equação x² mais 12x menos 13 igual a zero. Primeira coisa, identifique os coeficientes, separe os coeficientes. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? 12. Quem é o C? Menos 13. Próximo passo. Substitua os coeficientes e determine o discriminante da equação. Vamos calcular o delta da equação. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Agora, o que eu tenho que fazer? Trocar o valor de B por mais 12. O valor de A por 1 e de C por menos 13. Então, quando eu resolvo isso, ó, nós vamos ter 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Menos com menos, mais 52. 144 mais 52 é igual a 196. Pronto, meu delta é um número positivo. Ele é maior que zero. Se o meu delta é 196, eu concluo que eu vou ter duas raízes reais, ou seja, x' e x duas linhas, ok? Terceiro e último passo, calcular as raízes da equação usando menos b mais ou menos delta por 2a. Então, vamos lá. O b é mais 12, menos com mais ou menos, raiz de 196, que é o valor do discriminante, que é do delta, por 2 vezes 1, certo? Então, vai ficar menos 12, mais ou menos 14. Por que mais ou menos 14? Porque a raiz de 196 é 14, galera, tá bom? Agora, nós vamos ter que separar os sinais de mais e menos. Eles estão juntos, eu vou ter que separar eles, ok? Então, nós vamos separar x' menos 12 com menos 14 dá menos 26. Dividido por 2 dá menos 13. Então, a primeira raiz, que é o x', dá menos 13. O x duas linhas é menos 12 mais 14. Menos 12 mais 14 dividido por 2 vai dar 1. Porque 2 dividido por 2 dá 1. E é isso aí, gente. Se vocês seguirem todas as vezes que vocês forem resolver uma equação do segundo grau, vocês devem seguir o passo a passo. Então, vamos lá. Primeira coisa, achar os valores de A, B e C. Segundo passo, determinar o discriminante da equação, o delta. A fórmula do discriminante, que é o delta, nunca vai mudar, certo? Terceiro, achou o delta, substitui na fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. E não se esquecer jamais do conjunto solução de uma equação, que nesse caso é o menos 13 e 1. Ok? Espero que todos entenderam e até a próxima. Beijo, galera!